Boa tarde. Vejam bem, nos seminários do semestre passado, e quase um pouco até em cursos que eu dei aqui no Apoio, eu venho insistindo muito em que se veja a comunicação não apenas como transmissão de informações, não lado apenas jornalístico ou publicitário. Essa é uma das dimensões, e no meu último livro, falando de método, eu coloco isso num dos níveis da comunicação, que é o nível das relações, onde entra a mídia, insistindo muito que a originalidade epistêmica da comunicação está em relativizar a visão que as ciências sociais tradicionais tinham do mundo. É o que mais efetivamente me interessa em comunicação, que eu acho que historicamente ela traz. E que isso foi tornado possível não por nenhum epistemólogo, no meu entender, nem por mim, nem por... mas foi tornado por uma máquina. E isso sem nenhuma metáfora para isso, uma máquina real, que é uma máquina epistemológica, que é a internet. A internet, do qual, aliás, eu nem gosto muito, a internet deixa muito claro isso. Deixa muito claro o que é efetivamente comunicação. Expõe o osso do conceito de comunicação, mais do que todos aqueles livros que, desde os anos 60, sim, alguns teóricos, mas o Rougnot tinham mostrado, Baudrillard. Nesses cursos de agora, eu vou mostrar que a comunicação, que eu estou chamando de comunicação transcultural, que é uma revisita, uma redescrição, que se pode fazer a determinados sistemas de pensamento pelo método comunicacional. Quer dizer, o método comunicacional é um método de redescrição, de revisão, de releitura, de reinterpretação de outros sistemas. Nesse caso, é o sistema mesmo da filosofia. Eu quero, para fazer isso, mostrar ao longo do período, hoje eu só começo, que, na verdade, não existe uma filosofia única e universal. Isso é invenção do cristianismo e é uma invenção das escolas de filosofia, dos estudos de filosofia, que repetem a filosofia europeia, e mostrar que há outros sistemas de pensar, outros sistemas filosóficos, que, não tendo o estatuto europeu do pensamento universal, são tão fortes quanto. E, muitas vezes, os sistemas europeus dialogam com esses outros sem saber. Aí tem os sistemas indianos de pensamentos, tem o Vedanta, tem os 6 sistemas, você tem o pensamento chinês e tem o pensamento, eu não vou chamar de africano, eu vou dizer de afro. Não se trata de nada geográfico, nem de fronteira. Eu quero mostrar que o pensamento afro tem outros processos propriamente filosóficos. Propriamente filosóficos. É esse, portanto, digamos assim, o viés desse meu percurso aqui nesse semestre. É uma vez por mês. Infelizmente, que eu, na condição de visitante, pesquisador visitante, eu não posso dar aula, mas eu comunico a pesquisa que estou fazendo. Então, um mês, por outro lado, dá para se ler um ou outro livro que eu vou recomendar que leiam. Um livro, aliás, que eu recomendaria, já de saída, para quem não conhece, nunca leu, um livro da editora Vozes, que na época foi publicado por meu intermédio, chama-se Os Nagô e a Morte. Os Nagô e a Morte, de Joana ou Juana Elbain, na pronúncia, dos Santos. Eu acho esse livro, eu fui o mediador para a publicação, a autora convive comigo há 50 anos, mora na Bahia, já muito velha. Eu acho um livro difícil de percepção, para quem não é do culto, mas imprescindível. E como leva muito tempo para ler, quem achar valendo, que eu vou me referir a esse livro aqui algumas vezes. Então, para começar, quer dizer o seguinte, que vocês conhecem uma música do Caetano Veloso, que ele diz que está provado que só se pode filosofar em alemão, né? Quer dizer, até mesmo a canção popular repete isso, você só se pode filosofar em alemão.
Mas, claro, eu não concordo com isso. Mas não faltam razões para isso, essa frase aí do Caetano. Porque houve uma parte antiga do mundo, que foi a Hélade, a Grécia. De saída, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu às vezes me refiro a gregos, mas outras vezes a helenos, a Hélade, porque grego nenhum jamais chamou a si mesmo de grego. Eu não sei se vocês sabiam disso. Os gregos chamavam a si mesmo de helenos. A palavra Grécia e o termo grecos é uma invenção latina. Quer dizer, os romanos é que chamavam assim, os gregos. Não podemos chamar, mas, na verdade, eles se reconheciam, os aqueus, os eólios, os jônios, como helenos. E a Grécia era Hélade, não era Grécia, que é também uma palavra latina. Então, na Hélade, você especulava racionalmente, originariamente em grego, a língua grega. E, muito mais tarde, já em plena modernidade, intelectuais alemães se arvoraram na condição de sucessores dos helenos. No auge do processo civilizatório europeu, os alemães se impuseram, quiseram se impor como sucessores dos gregos, dos helenos, e eles fizeram o possível para transferir a autenticidade do ato de pensar para a língua alemã. Quer dizer, você pensa racionalmente bem quando pensa em alemão. Ora, nós vamos ver depois o quanto de colonizador e o quanto de falso tem disso. Então, onde é que nós encontramos, em que formação do pensamento alemão, isso de modo muito forte? No idealismo alemão, no romantismo alemão, nos filósofos idealistas alemães. Mas a evidência fica ainda mais próxima da nossa época, quando um grande pensador, e realmente é um grande pensador, como Heidegger, que argumenta da seguinte forma. Eu vou abreviar a argumentação dele. Ele diz assim: olha, o grego é uma língua privilegiada. É uma língua distinta de qualquer outra língua europeia. Até aí não diz nada, porque são várias línguas, cada uma é distinta da outra. Mas ele diz, o grego tem uma distinção de qualquer outra língua europeia. Por quê? Ele diz porque a língua grega é logos. Quer dizer, ela é língua e é razão. Ela é língua e é razão. Dizer que a língua grega é logos é dizer que ela é uma dicção originária, que quando ela nomeia alguma coisa, ela cria a presença daquilo que ela nomeia. Ou seja, ela não só serve para falar, mas ela serve também para criar realidades. Isso é o que Heidegger quer dizer quando diz que o grego é logos. Então, vejam só, se a língua cria a realidade que ela nomeia, ela cria, inclusive, o próprio homem. Ela cria o homem, porque ela vai nos dizer, essencialmente, fundamentalmente, o que é ser homem. Portanto, enquanto logos, abreviando ainda o que ele diz, eu concluí, ela fala mais do que é falada. Ou seja, a língua fala mais do que é falada. É por isso que ela nos cria. Ele diz, é por isso que instaura uma realidade. Então, quando a língua grega dizia filosofia, ela criava filosofia. Vocês perceberam o argumento? Você, na verdade, ele diz, você é falado pela linguagem. Você é falado por essa dicção originária que é o logos. O poder criativo, gerador dessa língua, portanto. Então, para nós sermos aqui mais precisos, juntamente com Heidegger, você pode dizer, olha, a palavra filosofia fala grego. Ela fala grego. Logo, se ela fala grego ao mesmo tempo, ela nos diz que ela cria a história grega. A história grega, portanto, seria criada pela própria língua. Então, veja só, no limite, não se trata só de uma certidão de nascimento. Ou seja, olha, a certidão de nascimento da filosofia está no fato de ela ser falada em grego. Já por aí já tem uma imposição, uma violência. Mas isso está dito aí também. Mas não é isso. Mas é também da validade de como é que você pode afirmar
como é que você pode perguntar qualquer coisa. Se você afirma uma coisa ou pergunta fora desse logos, fora dos parâmetros de ordem dessa língua, você está errado. Vejam só o poder que começa a nascer daí, né? O poder de crer, de afirmar, de marcar a escala de valores humanos, vem a partir desse logos originário. Então, na dúvida, quando você tem dúvida sobre alguma coisa, é sempre necessário você retornar à origem. De que lugar nós viemos? De que lugar nós proviemos? Então, nós proviemos, por exemplo, da África. Aí, essa dicção originária, sim, mas não é um lugar onde o logos esteja presente. Então, você pode valer muito, mas você vale menos do que quem nasce dentro do logos. É sempre necessário interrogar de onde vem. E vocês vão ver, ao longo do... Eu não tratar aqui diretamente de uma questão de cor nem de raça, mas vocês vão ver que na fonte, na natureza dessa operação, nasce o racismo. É que o racismo se segura, se afirma. Mas não é objeto aqui do meu curso ver isso. Então, o lugar de onde você vem. Então, qual é o recurso erudito desse retorno? É a etimologia. É a etimologia. Você extrai da palavra a pretensão de que o arcabouço da língua deixaria transparecer o sentido histórico de uma questão problemática. Isso, vocês sabem, os grandes professores de filosofia fazem muito. Faz uma pergunta, você vai à etimologia, e na etimologia é como se a história da palavra desse a resposta. Então, há uma ilusão que decorre daí, e essa ilusão diz o seguinte, que no conhecimento do grego jaz o saber filosófico. O saber da filosofia está no conhecimento da língua. É uma ilusão, eu repito, perpetuada no Ocidente por grandes intelectuais, mas na prática, muito entre todos nós, pelos institutos de filosofia, pelos cursos de filosofia. Só que Heidegger, como pensador alemão, ele privilegia também a língua dele, não é só o grego. Então, ele chama, por meio de aparatos intelectuais, a condição de sucessor espiritual do grego. Ele diz, o alemão é o sucessor espiritual do grego. Veja só, não prova, mas é um alemão dos mais cultos, entendeu? Falando, aí você já treme. O alemão é o sucessor espiritual do grego. Ora, se ele é sucessor espiritual do grego, e o grego é a língua do logos, e da razão, o alemão é também língua do logos. Então, ele se institui academicamente como língua original da filosofia. Daí, Caetano cantar, só se pode filosofar em alemão. Está provado que só se pode filosofar em alemão. Quer dizer, por quê? Porque é como se a língua alemã fosse convertida em linha mestra. Ou então, se não for linha mestra da história europeia, senão criadora da história europeia. A história europeia vem daí. Vem. Ora, essa história europeia, por outro lado, é o que se chama Ocidente. Vejam só, essa designação geográfica do Ocidente é falsa. O Oriente não é inteiro Oriente, nem o Ocidente é inteiro Oriente. Geograficamente, os limites às vezes são confusos, mas culturalmente o Ocidente quer ser só Ocidente e o Oriente outra coisa. Vocês sabem essas palavras, né? O Ocidente é o lugar que mata o Sol, onde o Sol morre. Oxido, em latim, quer dizer matar. E Oriente, o lugar onde o Sol nasce, é do verbo orior, em latim, orior, nascer, oriens, orientes. Em latim, deve ter história de latim aqui, hortus sum, né? Eu nascia. Então, Ocidente. Então, quando você diz nós ocidentais, você está repetindo um discurso de colonização. Nós não somos ocidentais, naturalmente. Geograficamente, talvez
Culturalmente, não. Nós somos uma gigantesca hibridação, mistura étnica. Desculpa, hoje, de novo a garganta. Que nós não podemos chamar ocidentais. Isso é uma forma colonizada de falar. Nós ocidentais. Como assim? Como é que mestiço brasileiro, crioulo brasileiro, mas eu sou ocidental? Não, eu estou no Brasil, eu estou geograficamente no Ocidente. Então, essa origem é filosoficamente reinterpretada por Heidegger como proveniência historial. Opa, obrigado. E aponta para um futuro historial. Esse futuro historial, em termos existenciais, quer dizer, é como se, morando nessa região do mundo, obrigado, nós teríamos essa proveniência historial e estaríamos destinados a um futuro historial. Onde é esse futuro historial? Localizado Estados Unidos e Europa. O futuro historial de Heidegger, em termos práticos, é o futuro do império. É de Estados Unidos e Europa. Na prática é essa. Se você quer fazer uma mensuração da existência, medir a existência, aí você põe de um lado zero e do outro infinito. Pois bem, o grego germanizado passa a ocupar lugar de grandeza nessa mensuração da existência. Se eu estiver falando depressa demais, pode me parar e perguntar. É uma operação ideológica de poder. No fundo de toda abstração filosófica tem uma política. Isso eu pretendo mostrar também, tem uma política. Ora, e tudo isso, evidentemente, que eu estou falando, é uma construção interessada. Quer dizer, isso significa, é uma interpretação enviesada, no sentido de um domínio intelectual, e esse domínio corresponde, em outros planos, ao poder de colonização europeu, ao poder colonialista europeu, que não acabou, é mais forte do que nunca, e ao poder teológico cristão de conversão de almas ao cristianismo. Em toda operação de colonização, você tem, antes dos soldados chegarem, antes da força chegar, na história do colonialismo no Ocidente, você tem padres. Ser padre, porque o colonizador, ele toma os corpos pela força e os padres tomam as almas pelo discurso. A colonização é uma operação de domínio de corpo e de almas. Então, esse poder de conversão de almas ao cristianismo veio sempre vestido de filosofia. Sempre vestido de filosofia. Eu não estou dizendo aqui que o pensamento heideggeriano reflete diretamente esse colonialismo imperial. Não é um reflexo direto do imperialismo colonial. Mas estou procurando deixar claro o seguinte, que debaixo de todo o grande sistema filosófico tem uma política. Só que essa política é geralmente não pensada por esse sistema, é impensada pelo sistema. Então, você diz, mas os gregos eram assim? Não. Os gregos sempre deixaram claro que a filosofia grega estava politicamente e eticamente voltada para a cidade, para a polis. E para quê? Para o bem da polis. E o bem da polis era o quê? Era a felicidade. A palavra felicidade é eudaimonia, que é a integração de todo mundo na cidade. Isso quer dizer eudaimonia dos cidadãos. Ora, portanto, filosofia não era nada comum, não era nada alheio ao comum da cidade. Filosofia é a maneira de educar o grego a partir de um certo momento do modo de produção, quando acaba o modo de produção micênico, para o grego moderno da época, do grego de Platão e Aristóteles, é educar a elite para um novo tipo de consciência. Então, a filosofia não se resolvia em nenhuma especialização epistemológica. A filosofia não era da ordem da lógica apenas, não era da ordem do número, tudo estava ali.
o número, a matemática, a lógica, mas para resolver questões da polis, para esclarecer sobre a polis. A filosofia estava voltada para isso. Então, pensar não era calcular. Pensar nunca foi calcular. Quer dizer, as preocupações com lógica e com linguagem não faziam da filosofia uma escrava da ciência, nem uma escrava da teologia, de forma nenhuma, porque elas que visavam tanto o cálculo quanto a lógica, esclarecimentos preliminares sobre questões que eram problemas para a polis grega. Então, quando mais de 2 milênios depois, 2000 anos depois, em pleno século XIX, o filósofo, Karl Marx, ele diz, lá na 10ª tese sobre Feuerbach, comentando a 10ª tese sobre Feuerbach, ele diz que os filósofos tinham interpretado o mundo, depois dos não funciona, né, cara? Mas todo dia liga, é inacreditável. Tanto que eu já conheço, olhei e já vi. Eles mudam de número. Então, Marx diz, depois dos filósofos terem interpretado o mundo, seria preciso transformar o mundo. Ora, essa tese foi interpretada por Engels, 5 anos depois, como Marx estava renegando a filosofia. Os filósofos apenas interpretaram, agora é a hora do pau. Marx nunca disse isso. Isso, aliás, vai ser objeto de uma palestra que eu vou fazer em São Paulo esse mês, junto com os alemães, num negócio chamado Sobre Sabedoria. Seria interessante depois, com vagar, mostrar a frase de um e de outro nos 2 livros, que tem uma precisão no alemão. Tem algum problema? Você é alemão, não? Ah, não. Tem uma precisão no alemão. Eu pensei, não, porque eu tenho desculpa, um alemão. Ascendente, que às vezes ia assistir as aulas, e tem uma precisão aí no alemão que mostra a diferença entre um e outro. É completamente diferente do que Marx diz. Então, ele não estava renegando a filosofia. Ele era uma preliminar que ele estava fazendo para a mudança político-social que ele queria numa polis mais justa, uma cidade mais justa. Então, ele destoava daquela filosofia perene, mas ele estava mais próximo do cidadão grego, o cidadão ético da cidade grega, do que do próprio Engels. Ele estava próximo. O que é que ele estava só atualizando, estava temperando a ética grega com a linguagem da Revolução, com a linguagem do pau. Marx era filósofo, é pensador, que não é ciência. Então, da mesma forma, grego nenhum jamais levantou a bandeira do começo da filosofia, do começo da civilização na Grécia. Você não encontra nenhum grego isso. Ou seja, em linguagem baiana, grego nenhum jamais disse que grego era porreta. Era o bambambam. Não. Grego nenhum jamais reivindicou o monopólio do conhecimento universal. Grego nenhum jamais chamou a si mesmo nem de grego. Ele era um helenos. Então, o próprio conceito, quando você vai revendo, o próprio conceito de Ocidente, como eu disse, que é reprisado pelas elites dos povos colonizados, que inadvertidamente se dão como ocidentais. Eu tenho colegas, amigos, nós ocidentais. Como ocidental, cara? Eu sou crioulo baiano, eu não sou ocidental. Não sou ocidental. Estou postando no Ocidente geográfico, reconhecido nessa operação cultural chamada Ocidente. Então, essa questão do Ocidente é uma metáfora geográfica para consolidar a pretensão do domínio cultural, do domínio civilizatório da Europa sobre o resto do mundo. Por isso é que é eticamente oportuno e é politicamente oportuno ressaltar que as tentativas modernas que você faz de limitar a possibilidade de afirmação de um pensamento filosófico dentro de muros simbólicos desse império
americano, quando diz, não, mas filosofia é só a grega, a filosofia vem no alemão, quer limitar aí, e tudo isso é embalado por uma vontade de poder colonial, colonização, que as escolas naturalmente reproduzem. Nós vamos ver depois importantes filósofos ingleses, Russell, dizendo, não, a filosofia é grega e a Europa é que reproduz isso. Então, uma dessas tentativas, portanto, consiste em transformar a filosofia numa imagem de pensamento colada à história da filosofia. E quem é que conta a história da filosofia? Os teólogos cristãos e os teólogos de duas religiões universais, que são o cristianismo e, com voz mais fraca, o Islã. O cristianismo e o Islã contam a história desse tipo. Ora, então o que eu quero começar a deixar claro aqui? História da filosofia não é filosofia. História da filosofia não é filosofia. Toda filosofia precisa um curso de filosofia, você sabe, precisa de conhecer a história dela, conhecer os filósofos. Mas isso não é filosofia, isso é história. É outra coisa. E essa história é contada por cristãos. É contada por islâmicos. Portanto, que tem pretensões universais. Portanto, a história da filosofia só é filosofia no quadro de um pensamento que encontra o seu nascimento, a sua gênese em si mesmo, e que acha que reflete por destino divino o curso da história europeia. É como se o curso da história europeia se espelhasse por destino divino no pensamento que os europeus fazem sobre si mesmos. Ora, essa é a maior operação de colonização mental de elites que você pode ter. Portanto, há uma confusão enorme que se faz entre desenvolvimento histórico desse tipo e a dialética grega. Essa confusão é um artifício ideológico para tentar demonstrar, para tentar naturalizar a equivalência da filosofia ao processo civilizatório europeu. Então, quando você naturaliza dessa forma, é perfeitamente filosófico achar que um país como a França ou como a Inglaterra pode invadir a Índia, ou pode invadir um país africano, pilhar as riquezas, botar restos ou pila de filosofia nas escolas, ensinar os meninos e quem seja a pensar daquela maneira. Porque é natural. O progresso está ali, a alta consciência está ali, o Deus único está ali. Tem maior poder do que esse. Então, essa imagem é a imagem ortodoxa dessa operação. E ela tornou-se vírus, ela foi tornada viral nas cátedras de filosofia. E segundo essa imagem, quando você quer especular, quando você quer questionar, isso é só uma maneira de dar vida contínua a um fluxo histórico de pensamento que remonta a Sócrates e a Platão. Esse fluxo. Então, essa proposição deixa de lado uma evidência que é historiográfica, e o próprio Sócrates enfatizou que ele não era professor de coisa nenhuma. Está lá na Apologia, o título Apologia, que o Platão faz, um livro a ser lido, né, como não é curso. A Apologia, ou então, que é a sétima carta, quando Sócrates, na véspera da morte, ele fala por discípulos, eu não sou professor. Não sou professor. Ele não chamava a si mesmo nem de filósofo, porque, só vamos ver depois, as pessoas começam a chamar de filósofo depois de Platão. Então, vejam só, ele também dizia que filosofia não era um simples procedimento teórico. Filosofia era o que? Era um diálogo. Filosofia